Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez por aqui, sempre trazendo algo da parte de Deus para edificação da fé dos amados e iluminação pela palavra de Deus. Eu gostaria de partilhar com você o que está escrito na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3 e no versículo 6, diz assim: Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E nestes últimos dias, irmãos, eu creio que Cristo está às portas. Por tudo que nós temos ouvido e visto, as guerras, os rumores de guerra, as epidemias, as pandemias, e aquilo que nós estamos vendo também no nosso meio, sim, no meio da igreja. O Senhor Jesus Cristo, ele se preocupou muito com a questão dos enganos, que ele deu a revelação a João, que está lá em Apocalipse 3:11, ele diz: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, há uma preocupação de Deus muito grande com o seu povo. Há uma preocupação de Deus muito grande com os seus filhos. Aqui, o Espírito Santo de Deus, através da vida de João, nos escreve para que nós venhamos saber, irmão, distinguir o espírito da verdade e o espírito do engano, que tem levado muitas vidas à ruína, tem levado muitas pessoas ao fracasso e até mesmo ao abandono da fé, por conta de profecias e profetadas, emocionalismos. Irmãos, a palavra de Deus diz no Salmo 119 e 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A melhor forma de você estar sendo conduzida pelo caminho da verdade, sendo conduzida como pessoa, sendo conduzido como crente pelo caminho da verdade através das escrituras sagradas de Deus, esta já revelada. Nesta mesma carta também João fala sobre termos a unção dos santos aqui no capítulo 2, a unção de Cristo, e que o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina todas as coisas. Aleluias. Há um dom lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que é o dom de discernir os espíritos. Eu acredito que esse dom nunca foi tão necessário quanto agora, principalmente nesses últimos dias que estamos vivendo, irmão. Se neste tempo aqui já se tinha essas manifestações de falsos profetas, de espíritos enganadores, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16, quando Paulo e Silas pregando, uma jovem com espírito adivinhador, Paulo teve o discernimento pelo Espírito Santo de repreender e reconhecer que aquilo era um espírito adivinhador, irmão. E muitas vezes nós temos visto isso no nosso meio. Às vezes pessoas intituladas, pessoas encapadas de crentes com espíritos enganadores. Irmãos, o Espírito de Deus, ele vai te levar para perto de Deus. E a maneira que ele vai te levar para perto de Deus não é outra maneira, senão te levando às Escrituras Sagradas do Senhor, que é infalível, que é eficaz, que se renova a cada manhã para a vida do crente. É através da palavra de Deus que o Senhor nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá discernimento para distinguir, irmão, as coisas que provêm de Deus, as coisas que provêm do Espírito Santo e as que não provêm. Glórias a Deus. Em Mateus capítulo 16, às vezes a gente acha que o inimigo, as pessoas só estão sendo usadas pelo inimigo quando estão possessas, quando estão manifestando demônio, falando estranho, falando grosso. Quando perdem a coordenação motora, aí não, irmãos. Não é assim que acontece às vezes.
Às vezes a pessoa está em plena sanidade mental, mas Satanás está usando a boca dela e o pensamento dela, irmão. Você vê que o Senhor Jesus Cristo, ele repreende um discípulo, um dos discípulos mais próximos de Cristo. Está registrado em Mateus 16, 23 a 24. Satanás, ele usa a boca de Pedro. E, irmão, ele usa a boca de Pedro para que Jesus olhasse para si, olhasse para o seu eu, olhasse para o seu ego e abandonasse a obra redentora para a minha e para a tua vida. Satanás coloca um sentimento egoísta, maligno, satânico e usa a boca de Pedro. E Jesus entende naquele momento. E Jesus não repreendeu Pedro diretamente, mas repreendeu quem estava por trás de Pedro, quem estava falando por trás de Pedro. E quem falava era Satanás, tanto é que o Senhor diz: para trás de mim, Satanás, que não conheces as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Muitas vezes tem pessoas que o inimigo está usando para te parar, para acabar com o propósito de Deus na tua vida, para fazer você errar o caminho, como o apóstolo João está nos ensinando aqui na sua primeira carta, no capítulo 3 e no versículo 6. Muitas vezes é o espírito do erro, o espírito do engano. Então, irmãos, busquemos conhecer mais a Deus. O Senhor diz lá em Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento não é qualquer conhecimento, mas o conhecimento de Deus. O conhecimento das suas santas palavras, das escrituras sagradas. Queridos irmãos, entenda uma coisa, eu falo para você que é crente. Para você que é crente em Cristo Jesus. Para você que é salvo. Satanás não mudou a estratégia. Satanás não mudou o modus operandi de trabalhar. Ele continua usando a mesma técnica lá do começo da humanidade, quando ele usou no jardim. Quando ele chega para a mulher chamada Eva e diz assim: é verdade que o Senhor disse para não comer? Ela disse: é. E o que foi que ele disse? Ela disse assim: ele disse que se nós comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreremos. Satanás chega para Eva e diz assim: não, vocês não morrerão. Vocês serão iguais a Deus. A tática do diabo continua a mesma. Mentira, engano. E o Senhor me coloca aqui para dizer, irmão, toda pessoa que tenta descredibilizar a palavra de Deus, estes livros que nós temos nas mãos juntos, que formam a Bíblia Sagrada, toda pessoa que tenta descredibilizar esta palavra, é o inimigo usando a boca dessa pessoa. Satanás continua usando as mesmas técnicas, as técnicas de engano, as técnicas de dúvida. O desejo dele é colocar dúvida e embaraço no coração dos crentes, para que os crentes não creiam naquilo que está escrito, que passem a duvidar daquilo que o Senhor já estabeleceu. É a melhor maneira que ele faz, é colocar dúvida no coração do povo. Como muitos se levantam, os anticristos de hoje, sim, irmãos, os anticristos que se levantam hoje contra a palavra de Deus para descredibilizá-la, para colocar em xeque, dando ouvidos a doutrinas de demônios, espíritos enganadores, como Paulo instruiu a Timóteo, como coisa que a palavra de Deus fosse ultrapassada,
precisasse ser revisada ou até mesmo mudada, queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor não mudou. Ele é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. E a palavra dele também não mudou. A palavra do Senhor continua sendo a mesma palavra. E lá em Apocalipse o Senhor diz que aquele que acrescentar ou diminuir alguma coisa na sua palavra, também lhe será acrescentado as pragas que estão descritas neste livro. Está lá em Apocalipse. Então entenda, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, ele vai te levar para a verdade. E a verdade não é outra, a verdade que nós cremos e vivemos é a verdade do Evangelho de Cristo, da palavra do Senhor. Como João mesmo escreveu no capítulo 8, no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única verdade que liberta é a verdade da palavra de Deus. As palavras contidas neste livro são a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Vidas foram mudadas e impactadas pela leitura desta palavra e a iluminação do Espírito Santo em suas vidas. Então não se deixe enganar. Não perca a sua coroa. Não vacile na caminhada, irmão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem tem luz não erra o caminho. Quem tem luz não pisa em buraco, irmão. Não pisa em pedra, porque tem luz para iluminar o seu caminho. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. E Ele já deixou o meio pelo qual possamos conhecê-lo e se achegarmos a Ele, primeiramente, através da sua palavra. Qualquer outro espírito, profecias, direcionamentos, que vá de contra qualquer ponto da Bíblia, esta palavra deve ser rejeitada. Esta palavra deve ser considerada anátema, porque o que rege a nossa vida é a palavra de Deus. E quando o Senhor fala, Ele faz, e não contradiz aquilo que Ele já estabeleceu, porque o nosso Deus não quebra princípios. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, onde quer que você esteja vendo essa palavra. Que Deus, o Espírito Santo do Senhor, toque aí no teu coração e confirme esta palavra em tua vida, para que venha a luz de Deus sobre a tua mente, teu caminho, tua vida, teu casamento, teu ministério, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Paz do Senhor.